para conosco. Amém? Nós estamos em 21 dias de consagração. Se você não está, eu estou. Nós estamos em 21 dias de consagração, porque nós declaramos desde dezembro de 2022, que 2023 é o tempo de viver o extraordinário. E não tem como viver o extraordinário vivendo de modo ordinário. Não tem como viver o incomum se portando de maneira comum. Se você quer de fato viver a promessa de Deus para esse tempo, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer experimentar e não apenas saber das coisas sobrenaturais que Deus está fazendo, porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa é você saber que Deus está fazendo coisas extraordinárias, outra coisa é poder bater no peito e dizer: Deus tem feito coisa extraordinária na minha vida, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Eu não estou apenas escutando o testemunho de alguém. Maravilhoso quando você pode escutar o testemunho. Eu adoro ouvir testemunho. Lá no sertão a gente escuta testemunho direto. Se a gente abrir o microfone lá para testemunho, eles dão testemunho toda hora, né? Então é maravilhoso você ouvir o testemunho de alguém que está vivendo algo grandioso. Ah, mas poderoso mesmo é quando você pode dar o seu testemunho daquilo que você está vivendo em Deus. Então nós estamos estimulando a central, todas as nossas unidades, inclusive lá no sertão, né? Quando nós falamos do jejum, você não está entendendo. Pastor, que trem é esse, ficar sem comer? Como é que é esse trem? Né? Eu disse assim mesmo, você fecha a boca e fica sem comer, né? E tudo novo, irmãos, é tão gostoso, é tão maravilhoso, irmãos, é tudo novo para eles. Eles estão assim, uma página em branco, a gente pode escrever o que a gente quiser, é maravilhoso. E a gente estimulou todas as nossas unidades da central, aqui, Jaguaré, né, o povo lá de Felixlândia, todas as nossas bases no sertão. Nós encorajamos todos a estarem conosco nesse propósito de 21 dias de consagração. Por quê? Porque nós estamos absorvendo para nós aquela fala que Deus disse para Josué, quando eles estavam prontos para atravessar o Rio Jordão, e Deus chama Josué e diz para Josué: fala para o povo se santificar hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Sabe o que eu entendo com isso? Deus está condicionando a operação de maravilhas a uma atitude de santificação, a uma atitude de consagração. Mas pastor, significa que para Deus fazer maravilhas, Ele precisa que eu me consagre? Não, você não entendeu. Então eu vou te ajudar a entender. Deus não precisa que você se consagre para Ele fazer maravilhas. Eu preciso estar consagrado para viver as maravilhas que Deus está fazendo. É diferente. É mais ou menos assim. Muitas vezes você passa por um lugar e você não viu que na porta daquela loja estava escrito assim: o primeiro cliente que entrar ganha um brinde. E você passa direto, porque não estava conectado, porque não estava focado, porque não estava atento. Mas a loja vai dar o brinde, você estando atento ou não. Alguém vai receber essa bênção. Amém? Você está entendendo? Alguém vai receber. Quem passar atento, ligado, conectado, opa, é minha chance, entra e é abençoado. Mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Deus. Deus não precisa que você se consagre para Ele fazer maravilhas. Você necessita estar consagrado para viver as maravilhas que Deus está fazendo. Muitos milagres você já desperdiçou, deixou passar despercebido, porque não estava em consagração, porque não estava em atitude de devoção, não estava conectado, não estava atento, não estava focado. E é isso que nós estamos falando nesses 21 dias. Primeira mensagem, nós vimos a importância de ativar o lugar secreto, o poder do lugar secreto. Essa adoração pública que é contagiante, é maravilhosa. E você que tem isso aqui todo domingo, não faz ideia do quanto que isso aqui é poderoso. Você que tem isso aqui todo domingo de sobra, você não faz ideia do quanto que isso aqui é sobrenatural. Você que tem esse ambiente aqui todo domingo, você não faz ideia do quanto que isso aqui é maravilhoso. Então, maravilhoso estarmos aqui adorando juntos. Mas sabe o que vai de fato? Sabe o que vai de fato ativar o sobrenatural de Deus na sua vida?
é você sair daqui e construir um lugar secreto de adoração. É você ter o seu lugar secreto, é você ter o seu jardim com um banquinho que só cabe 2 pessoas, você e Jesus. E isso é que vai de fato ativar uma vida sobrenatural. Meu irmão, esse culto aqui não deve ser um fim, deve ser um meio. A maioria de nós transformou o culto público de adoração num fim em si mesmo. Isso aqui é o fim da nossa vida, é para isso que nós existimos. Não, o culto público de adoração não é o fim, é um meio que deve te conduzir ao fim da nossa vida, que é o quê? Ter um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Isso aqui deve provocar. Por isso cada vez mais eu tenho inclusive repensado sobre o tempo de culto, porque muitas vezes a gente quer esgotar tudo aqui, a gente quer dar tudo para Deus aqui, a gente quer oferecer tudo que a gente puder aqui, mas na verdade isso aqui não deve esgotar. Se você for para casa com a sensação de que tudo que você podia viver em Deus, você viveu num culto como esse, nós falhamos com você, e eu me incluo como sendo o primeiro a falhar, porque isso aqui não deve esgotar. Na verdade isso aqui deve ativar um desejo, você chegar em casa e continuar. Por isso que eu acho que os nossos irmãos de uma certa denominação que faz um culto desse tamanhozinho todo dia da semana, talvez eles estejam muito mais inteligentes e focados do que nós, porque acaba rapidinho, o sujeito vai para casa com vontade de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. A gente quer esgotar tudo no domingo, e aí chega na segunda, na terça, nós estamos esgotados, cansados. Mas sabe o que vai mudar isso? Quando você estabelecer na sua casa um lugar secreto de adoração. Quando você levantar um altar lá no seu quarto, como Jesus ensinou em Mateus 6, quer orar? Quer falar com Deus? Hein? Quer ter um encontro com Ele? Tranca a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, fala com o teu pai em secreto, porque se você tiver um encontro com o seu pai em secreto, quando você estiver com Ele publicamente, Ele te recompensará. E recompensará com o que, irmão? Você acha que Deus vai te dar um carro só porque você adorou a Ele no secreto? Você acha que Deus vai te dar uma chave de uma casa só porque você fez um culto devocional para Ele de manhã? O que é essa recompensa que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo quando você estiver publicamente, aquela mesma presença que você teve lá dentro do quarto, Ele vai te recompensar te dando também quando você estiver no meio da congregação. Mas por que muitas pessoas vêm para um culto como esse e não sentem nada? Porque nunca sentiu nada em casa. Isso aqui não deve ser o fim, isso aqui deve ser o meio. Isso aqui não é o culto, isso aqui é a continuação do culto que você fez durante a semana. Você não fez nenhum culto durante a semana, isso aqui não vai fazer sentido nenhum para você. Quantas pessoas chegam para mim depois do culto e falam assim: pastor, meu Deus, o que o senhor falou lá foi o que Deus falou comigo durante a semana inteira, e eu fico muito feliz por isso. Agora alguém que não teve encontro nenhum com Jesus durante a semana, vai chegar aqui e vai ser surpreendido no mau sentido, do tipo: o que mesmo que ele está falando, hein? É sobre o que mesmo que ele está falando? Então, a importância de você ativar o seu lugar secreto de adoração. Semana passada nós falamos sobre a importância, a necessidade de ativarmos a nossa adoração, manter o nosso modo de adoração sempre ativado. E eu lembrei você, e hoje mesmo aconteceu comigo. O celular pitou e eu fui ver e ele avisou: tal aplicativo será desativado por falta de uso. Eu falei: deixa desativar, tá ótimo. E muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Nosso modo de adoração está desativado por falta de uso. E nós entendemos semana passada que nós não entramos num lugar de adoração. Nós somos adoradores por natureza. Você foi criado por Deus para adorá-lo. Você foi criado por Deus para adorá-lo. Então, o que falta muitas vezes é você ir lá e ativar esse modo adoração. Você já é um adorador por essência. Você já é um adorador por natureza. O que rouba a nossa adoração? O que faz muitas vezes o nosso modo de adoração ser desativado? Muitas vezes a rotina. Muitas vezes uma palavra, muitas vezes um ambiente pesado, e a gente aprende então que a gente tem que buscar ao Senhor todos os dias, para que a nossa adoração ela não seja apagada, não seja desconectado o nosso coração do coração de Deus. E hoje eu quero continuar essa série Ativação, nesses 21 dias, compartilhando um pouco com você sobre essa realidade, a necessidade de você remover os seus limites para com Deus. Todos nós,
em algum momento da vida, por alguma razão, estabelecemos um limite. É até aqui que eu vou com Deus. É até aqui que eu vou com Deus, daqui eu não passo, ou daqui eu não consigo passar. Existem várias circunstâncias. Ou eu não quero passar daqui. Existem várias possibilidades. Mas hoje eu quero falar sobre consagração. E é a nossa atitude de consagração que remove qualquer limite que possa existir, qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer parede que possa ter sido construída, que te impede de ter experiências pessoais com Deus. É a atitude de consagração que muda esse cenário e muda essa realidade. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite: Jesus espera a nossa consagração. Jesus espera que você tenha um estilo de vida consagrado. Jesus espera que você se consagre a Ele. Ele aguarda isso, Ele deseja isso. Queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho aí, por favor, em Lucas, capítulo 17. É uma história bem conhecida. E fala de 10 leprosos que viviam numa cidade de leprosos. Lucas capítulo 17. Diz assim: indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando ele em certa aldeia, saindo-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, porque essa era a lei. Um leproso não podia se aproximar das pessoas. Um leproso tinha que ficar longe. E se alguém arriscasse se aproximar de um leproso, por não saber que ele era leproso, por não perceber que era um leproso, o leproso, pela lei, ele tinha que começar a gritar em alta voz: impuro, impuro, impuro. E ao ouvir isso, a pessoa sabia que não podia se aproximar daquela pessoa. Era assim a realidade dos leprosos. Por isso que, para evitar esse constrangimento, que você imagina um leproso vivendo na cidade, o constrangimento que ele passava toda hora que alguém chegasse perto: impuro, impuro, impuro. Então criou-se, por decreto e pela lei de Moisés, criou-se as cidades leprosários, aonde os leprosos podiam se mudar para lá e viver naquela cidade totalmente isolado. Ninguém chegava lá, ninguém se aproximava. Todo mundo, quando passava perto da cidade, já sabia: é uma aldeia de leprosos, nem vamos lá, nem vamos lá. Mas a Bíblia diz que Jesus, se aproximando, eles pararam de longe e clamaram: é Jesus? Opa, então pode mudar a nossa realidade. E eles começaram a clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Gritaram, clamaram. Clamar aqui é gritaram, porque eles não podiam se aproximar. De longe eles gritando: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Esse é o tipo da cura que não é instantânea. Existem 2 tipos de cura: uma que é instantânea e outra que é processual. O cego Bartimeu, Jesus cura instantaneamente. Basta, pega, coloca no olho, enxergou. Aqui Jesus está criando um processo na vida desses leprosos. Vai e se apresenta ao sacerdote. E a Bíblia diz que, indo se apresentar aos sacerdotes, não foi imediato, indo se apresentar aos sacerdotes, eles foram curados, foram limpos, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: ué, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Vamos parar por aqui. A pergunta de Jesus denuncia que ele ficou esperando que todos voltassem. Sim ou não? Embora, por onisciência, a gente imagina que Jesus já sabia que um só voltaria, mas a expectativa dele era que todos voltassem.
Cadê os outros 9? Fiquei aqui esperando. Eu chamei até a banda de louvor da Central. A gente ia fazer um culto agora de glorificação a Deus. Cadê os outros 9? Não foram 10 que saíram daqui? E não foram 10 os curados? Olha a fé de Jesus. Jesus não viu eles sendo curados, mas Jesus tinha certeza que eles tinham sido curados. Eles foram curados à medida que se apresentaram ao sacerdote. E quando um volta, Jesus fala: oxe, não foram todos os 10 curados? Cadê os outros 9? O que isso denuncia? Jesus esperava que todos voltassem. O que eu estou dizendo a você? Assim como Jesus esperava que os 10 leprosos voltassem para agradecer a Ele pela cura que tinham recebido, assim também Jesus espera a sua consagração. Jesus espera, Ele conta com isso. Jesus acredita que você entende o poder da consagração. Jesus espera que você tenha uma vida consagrada. Assim como Ele gostaria mesmo, Ele expressa que Ele gostaria que aqueles 9 também voltassem. Assim também Ele gostaria que nós também voltássemos constantemente a Ele. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, Ele também nos sarará. Se Ele fez a ferida, Ele a ligará novamente. Porventura não há bálsamo em Gileade, porventura não há remédio em Gileade. Ou seja, o profeta está dizendo, como que gritando a voz de Deus para aquele povo: para onde vocês estão indo? Aonde vocês estão buscando refrigério? Em Gileade não tem remédio, em Gileade não tem médico. Como que Deus dizendo: na minha presença não tem o suficiente, na minha presença não tem o que vocês precisam. Vinde, voltemos ao Senhor. É um clamor do coração de Deus, quase que dizendo: eu quero que você volte constantemente. Uma passagem que sempre me intrigou muito é aquela passagem de Abraão, quando Deus o chama. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Deus é top. Deus é top. Porque Ele diz para Abraão assim: Abraão, vem comigo. Abraão pergunta: para onde? Depois você vai saber. Poxa, eu sempre fiquei de certa forma assim intrigado, porque qual o problema de Deus ia dizer para Abraão que o lugar que ele iria levá-lo era Moriá? Qual o problema de Deus já dar o mapa completo? E um dia, eu questionando isso para Deus, porque você pode questionar para Deus, irmão, Ele quer te explicar as coisas. Deus não é aquele pai que o filho pergunta as coisas e o pai fala assim: não precisa saber disso não. Claro que precisa. É por isso que nós temos essa geração hoje doente na área da sexualidade. É por isso que nós temos uma geração doente na área da sexualidade. Sabe por quê? Porque quando era menorzinho, perguntava para o pai e para a mãe: isso não é assunto para criança não. E onde é que eles foram aprender? Na rua. Onde é que eles foram aprender? Na internet. Onde é que eles foram aprender? Com os coleguinhas. Pois se você tivesse respondido muitas perguntas dos seus filhos, talvez eles não teriam o comportamento tão inadequado que hoje você condena. Filhos existem para serem educados, ensinados, orientados. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Meu amigo, pai e mãe que está aqui, não tenha medo de conversar sobre nenhum assunto com seu filho. Converse com ele sobre droga, converse com ele sobre sexo, converse com ele sobre álcool, converse com ele sobre dinheiro, converse com ele sobre bolsa de valores, converse com ele sobre redes sociais, converse com ele. Seu filho está doido para conversar.
É por isso que ele se enfurna na internet e entra em grupos perigosos, porque a atenção que você devia dar para ele, ele recebe lá de um sem vergonha. Então Deus quer conversar com você. Você pode abençoar a pessoa que está ao seu lado? Diga para ela, já conversou com Deus hoje? Não. Eu não perguntei se você veio no culto, eu perguntei se você já conversou com Deus hoje. Eu não perguntei se você cantou, eu não perguntei se você entregou seu dízimo certinho, não estou nem preocupado com isso. Eu não quero saber se você está prestando atenção na mensagem. A minha pergunta é, você já conversou com Deus hoje? Já teve um papo com seu pai? Já teve uma conversa com seu amigo hoje? Já separou um tempo para ele? O nome disso é consagração. Aí eu ficava enfurnado com esse trem, como diz lá no sertão, fiquei incutido com esse negócio. Por que Deus não falou logo para onde que Abraão ia? Aí questionando para Deus, Deus falou comigo, é porque Abraão é igualzinho você. Eu falei, como assim? Fale mais sobre mim, Deus. E Deus falou assim, toda vez que eu te dou o mapa completo, essa sua arrogância de já saber onde é, te faz me deixar pelo meio do caminho. É o GPS. É o GPS que você bota o endereço, papapá, e fica lá. Aí tem uma pessoa do seu lado que conhece a estrada e fica dizendo assim, oh, por que você não vira? Não, o GPS está mandando vir para cá. Aí erra. Aí quando erra, fala o quê? O GPS errou. Olha aqui. Quando você sabe o mapa completo, a tendência é você abandonar quem te acompanha pelo meio do caminho. E Deus falou comigo assim, Abraão é igualzinho você. Se eu falasse com ele que era Moriá, na primeira esquina ele me largava e ia sozinho. Olha aqui. Além de um destino, Deus quer te oferecer companhia na jornada. Deus quer ir com você até o final. Deus quer ir com você até o final. Então, quando a gente não sabe onde é o caminho, toda esquina a gente para perguntar a alguém, sim ou não? Pois é exatamente isso que Deus quer fazer com a gente. Cada esquina da vida a gente parar para perguntar para Deus, e agora Deus, esquerda ou direita? E agora Deus, é para lá ou para cá? E agora Deus, eu continuo ou paro? Mas se você já sabe onde é, você vai desembestado e se perde pelo meio da estrada. E sabe por que Deus não dá o endereço completo para Abraão? Porque Deus estava treinando Abraão a ter uma vida de consagração a Ele. Eu vou com você. E a prova disso é que depois Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, meu filho, anda na minha presença e ser perfeito. A outra prova disso é que depois Deus diz, Abraão, meu amigo. Abraão passa a ser chamado de amigo de Deus. Sabe por que Abraão é chamado de amigo de Deus? Não é pelo tamanho da sua fé, mas é pelo tamanho da sua devoção. Fé não te torna amigo de Deus. Fé te torna um servo trabalhador. Quanto mais fé, mais trabalho para Deus. Mas não é sobre isso. Fé não te torna amigo de Deus. Devoção te torna amigo de Deus. Jesus queria que aqueles leprosos voltassem, como Ele quer que diariamente você volte a Ele. Eu vim aqui nessa noite, irmão, dizer para você que consagração deve ser a nossa prioridade, não apenas uma campanha de 21 dias. Consagração deve ser a nossa prioridade. Consagração na Bíblia está ligado à separação. Por exemplo, todos os utensílios do templo, eles eram consagrados a Deus. É por isso que ninguém podia pegar. É por isso que quando os filisteus entram em Jerusalém, invadem e roubam os utensílios do templo, eles entram debaixo de maldição pesada. Os utensílios do templo, eles eram consagrados a Deus. A gente foi perdendo esse hábito, mas eu sou de uma época que a igreja comprava um microfone. Na hora do culto, o pastor apresentava um microfone e dizia, temos um microfone novo, queria que a igreja consagrasse esse microfone a Deus.
compramos cadeiras. Elas não estão aqui, elas estão numa sala lá atrás, ninguém está vendo, mas eu queria que nós orássemos agora consagrando aquelas cadeiras a Deus. A lógica era, eu não sei quem pegou nesse microfone antes. A lógica era, eu não sei quem sentou nas cadeiras antes. Mas nós precisamos dizer no mundo espiritual que independente de quem pegou nesse microfone antes, agora quem pegar nesse microfone é para a glória de Deus. A lógica de consagração é, nós não sabemos quem sentou na cadeira ou o que fez naquela cadeira, mas nós estamos dizendo que a partir de agora, quem sentar naquela cadeira e tudo que será feito com aquela cadeira, será feito para a glória de Deus. Aliás, uma dica para você: comprou uma casa nova, consagre a Deus. Você não sabe quem morou lá antes, você não sabe o que fizeram lá antes, você não sabe o que foi praticado dentro dessa casa antes, você não sabe que tipo de espírito opera territorialmente naquele lugar, você não tem ideia, você não faz noção das legalidades que foram dadas ali antes de você entrar, você não sabe o que foi feito na cama daquele quarto que agora você está dormindo com a sua esposa. Por isso, se você topa, aceita receber uma dica pastoral, entrou numa casa nova, consagra o Senhor e diz: Senhor, não importa quem morou aqui antes, não importa o que fizeram aqui antes, a partir de agora essa casa existe para a glória do teu nome. Senhor, esse carro não era meu, comprei agora, não sei o que fizeram, não sei aonde entraram, não sei nem que crime cometeram antes com esse carro, mas a partir de agora eu estou dizendo, esse carro existe para a glória de Deus, inclusive para dar carona a quem não tem. Separação. Consagração é separação. O sacerdote, ele era consagrado. O que significa? Não era uma coisa subjetiva não, irmãos, era uma coisa objetiva e real. Consagrado significava que um sacerdote, ele era separado. Então ele era tirado do convívio da sua família e ia para o tabernáculo, e ele passava a morar lá. Isso na Bíblia chama consagração. Alguém ou algo que é separado do seu uso comum para um uso especial. Deixa eu dizer nessa noite, você foi criado para a glória de Deus. A sua vida existe para a glória de Deus. Os seus dons e talentos devem ser diariamente consagrados ao Senhor para a glória de Deus. A sua casa, o seu carro, o seu trabalho, o seu dinheiro, tudo que você tem, tudo que você possui existe para a glória de Deus, portanto deve ser separado a Ele. E é por isso que nós incentivamos a prática do ofertar e do dizimar, porque quando você pratica o ato do dizimar, não é sobre pagar conta para a igreja. O ato de dizimar é um ato profético em que você diz no mundo espiritual, entregando esses 10% para Deus, os 90% que fica comigo também serão de Deus. Dizimar não é um ato de benevolência para com a igreja. Aliás, a Bíblia diz que se você for dizimar e ofertar por benevolência, por pena de alguém, nem deve fazê-lo. Dizimar não é um ato nem de obediência. Embora esteja ali, a gente precisa consertar aquele slide. Dizimar é um ato de consagração. Consagrar é separar para Deus. Então quando você pega os 10% do seu salário, que você ganhou, do que você vendeu, do que você conquistou, e você vai lá e entrega aqui no altar, meu irmão, deixa eu te dizer, isso aqui é muito mais sério do que a gente imagina. Mas sabe o que aconteceu? Com o negócio do Pix, do depósito, do QR Code, a gente foi perdendo o sentido do valor disso aqui. Mas eu quero inclusive te ensinar, porque eu estou aqui para isso também. Na hora que você vai ofertar, na hora que você vai dizimar, quando você mandar o Pix, clicou no QR Code, irmão, faça uma oração consagrando aqui ao Senhor, do jeito que você faria se você fosse entregar aqui na frente e alguém ia levantar a mão e abençoar e orar pela sua oferta. Você fez em casa, louvado seja Deus. Você que está aí conosco online, está fazendo, vai fazer ou já fez, consagre isso ao Senhor. Eu tenho o hábito de pegar a tela do meu celular, botar a mão em cima e dizer assim: eu consagro esta oferta ao Senhor Jesus. Não interessa o que o homem vai fazer com esse dinheiro, o que me interessa é saber que eu estou dando para o Senhor de toda a terra. Consagração tem a ver com devoção. Irmãos, nós vivemos uma geração superficial demais, fria demais. Devoção. Eu estava lá em Serra do Ramalho, perto de Bom Jesus da Lapa, lá para os cantos da Bahia. Nós estávamos realizando um trabalho evangelístico no povoado, na Agrovila 9. Levamos lá Ludmila, Fébio, Davi Sassi, uma turma bacana.
estavam lá adorando, o povo estava extasiado. Você pensa num lugar que mal tem televisão, está a Ludmilla Ferber cantando ao vivo. Pensa num lugar que não tem nada e agora tem Davi Sasser cantando ao vivo. Pensa como é que esse povo ficou. Crente, um poeira de crente, milhares de pessoas assim. É ela mesmo, é ela mesmo, é ele mesmo. E eu estava lá nos bastidores, enfrentando as maiores guerras e batalhas espirituais para aquilo acontecer. Eu estava orando em línguas, eu estava para lá e para cá orando. Aí, uma determinada hora assim, eu estava para lá e para cá assim. Aí, quando eu abri o olho, eu esbarrei no prefeito de Serra de Ramalho. Foi fazer alguma coisa lá no camarim, passou por trás e me viu ali. Ele parou, estava ali orando. Esbarrei nele, acordei. E a frase daquele homem nunca saiu da minha mente. E ele falou assim: a sua devoção a Deus é incrível. Aquele homem podia dizer assim: o show tá massa, né? Ela canta muito, né? Nossa, eles fizeram um evento top demais aqui na minha cidade. Ele poderia dizer qualquer uma dessas frases e seria completamente entendível. Mas o que ele diz? A sua devoção é incrível. Deixa eu te dizer, meu irmão, devoção inspira. Gente devota inspira. Gente consagrada é fonte de inspiração. Num mundo de tanta leviandade, num mundo de tanta superficialidade, quem é consagrado se torna uma fonte de inspiração. Por isso, deixa eu dizer uma coisa. Na hora da adoração aqui, pode não ter ninguém adorando, eu vou adorar. Na hora do culto, pode não ter ninguém. Você pode estar assim, com aquela cara de, como dizem lá no sertão, maracujá de 3 semanas atrás, pastor. Fulano tem uma cara de maracujá de 3 semanas atrás. Você pode estar assim, ó. Eu vou estar assim, ó, porque é para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua devoção a Ele não pode nem deve depender da falta de devoção das outras pessoas. Consagração tem a ver com devoção, vida consagrada, vida devota. A gente lá na Bahia tem experimentado algo que inspira muito nosso coração, irmão, porque a gente fala demais, a gente critica demais os nossos queridos irmãos católicos, mas a devoção deles devia servir de inspiração para nós, porque eles passam horas debaixo do sol, eles passam dias numa fila para esperar a vez de entrar na gruta de Bom Jesus da Lapa. Eles andam 15, 20 quilômetros a pé só para subir, tocar no pé da imagem de Padre Cícero. Isso devia inspirar nós. Isso devia inspirar a gente. Porque se a igreja muda para 1 quilômetro a mais, a gente já pensa na ideia de mudar de igreja. Porque se o culto demora meia hora a mais, a gente já começa a reclamar. Meu Deus, aonde está a nossa devoção a Ele? A gente critica os nossos queridos irmãos adventistas, mas a gente deveria olhar para eles como inspiração, porque eles guardam um sábado inteiro. A gente não consegue guardar nem 2h30 do domingo à noite. Já reclama, já está longo. Ah, está demais. Ah, está não sei o quê. Ah, eu tenho que comer. Ah, eu tenho que assistir. Assistir o quê, irmão? Sabe o quê? Isso tudo tem roubado a nossa devoção. Você sai de um culto abençoado como esse aqui. Você sai de uma reunião abençoada como essa aqui. Você chega em casa e liga. Ah, tomara que o YouTube não me bloqueie agora. A porcaria da sua televisão. Para botar lixo para dentro da sua cabeça, lixo para dentro do seu coração. E aí toda aquela glória, toda aquela presença que você usufruiu, que você desfrutou aqui, você dá descarga quando chega em casa, meu irmão. Cutuca o seu irmão e fala: devoção a Deus inspira pessoas e muda ambientes.
experimente estabelecer na sua casa um ambiente de devoção a Deus. Demônios não resistem à presença manifesta do Senhor. Demônios não permanecem no ambiente em que Deus é glorificado. Demônio nenhum, casta de demônio nenhum, não consegue permanecer em ambientes consagrados a Deus. Meu irmão, transforme a sua casa no lugar de adoração. Transforme o seu lar no lugar de devoção. Ao invés de você ficar procurando a missionária tal do coque para ir orar na sua casa, que você está sentindo perturbação lá, transforme a sua casa no lugar de devoção. Pastor Rodrigo, o senhor pode ir lá em casa orar, porque eu estou sentindo uns arrepios assim. Chama um eletricista, irmão. Deve estar tendo fuga de energia. Dá uma olhada na tua conta, deve estar pagando mais alto e nem percebeu. Estou sentindo uns negócios esquisitos assim quando eu entro em casa. Meu irmão, então já entra com a mão levantada, repreendendo o espírito maligno e atraindo a presença de Jesus para dentro da tua casa. Demônio nenhum, desde o mais ralé até a alta patente espiritual do inferno, demônio nenhum permanece onde Jesus é entronizado. O segredo de um lar abençoado não é a presença de um líder ungido lá dentro, passando óleo na porta da casa. O segredo de um lar abençoado é alguém que lá de dentro determina: essa casa é de Jesus, essa casa é do Senhor, esse ambiente é consagrado a Deus. Mas não é só isso, irmão, não é só estabelecer, é manter um ambiente de devoção. É por isso que os judeus, está lá em Deuteronômio capítulo 6, toda vez que entrava e saía da casa, eles olhavam para os umbrais da porta e diziam: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando eles saíam, eles diziam isso: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando eles voltavam para casa, que abria a porta, eles olham para os umbrais da porta e está escrito isso lá em hebraico. E ele declara: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando o menino sai para a escola de manhã, o pai abençoa o filho. Está lá em Números: Senhor te abençoe, te guarde, faça isso. E no final ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E Deus diz: sabe o que você tem que fazer? Inculcar isso na cabeça do menino, para que ele não se esqueça de que eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Quem é que tem um lugar de honra na sala da nossa casa? A televisão, claro. Quem é que ocupa o lugar de honra no nosso tempo cotidiano? O celular, é óbvio. Instala um aplicativo que eu instalei no meu, para monitorar o tempo que você usa o celular, você vai assustar. Ontem ele apitou, estava lá na conferência, porque negócio de conferência a gente fica para lá e para cá, manda aqui, manda acolá. Aí ontem eu lá na conferência o celular apitou, pi, 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 fui olhar, você usou 4 horas e 59 minutos a mais essa semana do que semana passada. Eu falei: Jesus, 4 horas, 5 horas, 5 horas a mais eu usei o celular nessa semana do que a semana passada. Sabe qual é a tendência da semana que vem? 5 horas a mais, 5 horas a mais. E tem gente que está ficando viciada nesse trem, não larga. E onde é que vai a devoção? O PDF é uma bênção, mas bom mesmo é você pegar um livro e ler. A Bíblia em aplicativo é uma praticidade, mas bom mesmo é sentir o cheirinho do papel velho, espirrar, porque a Bíblia é tão velha que quando você passa as folhas, sobe a poeirinha e você espirra. Oh, sensação gostosa, meu Deus. O aplicativo da Bíblia, que deveria ser um socorro numa hora de necessidade, virou uso comum. Nós invertemos as coisas. Quando lançaram o aplicativo da Bíblia, não é para você abandonar a Bíblia em papel, não. É para você ter uma hora que você precisa e não tem como achar o papel. Mas toda hora é plique, plique. Aí sabe o que eu já percebi? Estou na Bíblia, lendo a Bíblia, aí aparece uma notificação. Eu saio da Bíblia para o WhatsApp numa facilidade que nem Jeová resiste. Aí eu estou lendo lá na Bíblia bem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí chega um WhatsApp da Roberta: Celo, acabou a farinha. Eu já esqueço que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu começo a discutir com ela como é que a gente vai resolver a falta da farinha. Eu estava lendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aí eu estava lendo Efésios, a Bíblia dizendo para eu não guardar raiz de amargura, a Bíblia dizendo para eu não deixar que a ira que o sol se ponha sobre a minha ira. Aí, plip, chegou a notificação do Instagram. Aí, essa filha da mãe olha o que ela publicou aqui agora, olha o que ela fez. Tinha acabado de ler. Não deixa a amargura entrar, não deixa a raiz brotar, não deixa o sol se pôr. Mas eu desvio muito rápido. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Desvio do evangelho é uma coisa que a gente vai construindo segundo a segundo. Ninguém desvia de repente. O desvio do evangelho é uma coisa que a gente vai construindo segundo a segundo. Não é nem dia a dia, é segundo a segundo. Toda vez que a gente troca a devoção pela distração, a gente vai desviando muito sutilmente, sem perceber. Um momento devocional que deveria servir para o meu alimento, muitas vezes se torna a fonte de amargura. Sabe o que eu estou dizendo? Você não tem Bíblia em papel não? Compre uma. Arruma uma. E quando você for fazer o seu devocional, não faça com o celular. Não faça com o celular, faça com a Bíblia, papel, leia, marque, rabisque, faça anotação. Porque nada pode roubar a nossa devoção a Deus. Quando Jesus ensinou, fecha a porta do seu quarto e ora ao teu Pai, Ele não estava falando sobre um lugar físico, Ele estava falando sobre um posicionamento de devoção. Não é que Jesus só ouve oração que é feita dentro do quarto com a porta trancada, não é isso que Ele está dizendo. Mas o que Ele está dizendo é, devoção é devoção, devoção é consagração, devoção é entrega, devoção é foco. Então você vai conversar com Deus, então larga tudo de lado e vai conversar com Deus. Você vai ter o seu tempo com Ele, larga tudo para lá e esteja com Ele. Assim como Jesus esperava que os 10 voltassem, Ele também espera que você volte constantemente a Ele. A Bíblia nos fala no Antigo Testamento sobre um voto chamado voto de Nazireu, que era um voto de consagração. Algumas mães, enquanto os filhos ainda estavam no ventre, eu que fiz essa bagunça aqui, gente, foi? Estou focado, nem vi. Tudo fala. Isso devia te ensinar. Quando você está focado, você nem vê a bagunça que está ao seu redor. No Antigo Testamento existia o voto do Nazireu. Algumas mães, o filho ainda na barriga, ela consagrava esse filho ao Senhor. E o ato de consagração não era apenas um ato simbólico, era um ato físico e visível. Por exemplo, quando uma mãe consagrava um filho através de um voto de Nazireu, ela dizia: ele será Nazireu até o último dia da sua vida. Ele será consagrado a Deus até o último dia da sua vida. Isso significava que navalha não poderia ser passada no cabelo. Um homem nazireu nunca poderia cortar o seu cabelo. Daí a história de Sansão. A força de Sansão, ao contrário do que a visão hollywoodiana quer nos passar, a força de Sansão não estava no cabelo, estava no que o cabelo grande dele representava, a consagração que a mãe dele tinha feito. Ele achava que era o cabelo, normal, mas na verdade, o que dava essa força espiritual, inclusive para Sansão, porque era uma força espiritual, irmãos. A Bíblia diz que Sansão, ele era apoderado por um espírito de força, que fazia com que ele enfrentasse um urso sozinho e destroçasse ele. Essa é apenas uma das capacidades extraordinárias de Sansão, pois ele destrói um templo inteiro. O templo inteiro ele destrói com a força dos seus braços. Eu também conseguiria. Para mim, isso é mole. Com um braço só. A força de Sansão era excomunal, irmãos. Era algo fora do comum. Ele achava que era o cabelo, mas na verdade não era o cabelo em si.
era o fato dele ter sido consagrado a Deus como nazireu. Era a consagração de Sansão que dava a ele a força. Olha aqui, não é o óleo que você passa na testa de alguém, é a fé que está por detrás desse ato de fé, de consagração. Aí eu vou passar um óleo na cabeça da minha filhinha para consagrar a mente dela ao Senhor. Não é o óleo, é o seu ato de fé ao passar aquele óleo, entender que aquele ato é um ato de consagração. Óleo é óleo, irmãos. Eu lembro uma vez que nós fomos orar por Roberta, lembra disso? Nós fomos orar por uma menina aqui atrás, aqui estava endemoniada aqui, perturbada, quebrando a casa. Acho que você não estava também. Está perturbado, que a menina nem tinha desse tamanhozinho assim, estava quebrando a casa toda. Eu cheguei lá, tive que desviar de uns trem assim que ela jogou assim. Aí eu chego lá e cadê o óleo? Ninguém levou o óleo para orar. Aí eu perguntei para a mulher assim: tem óleo? Ela me traz um negócio assim chamado Dove, óleo Dove. Vocês conhecem? Antigamente vinha numa embalazinha marrom, era óleo, acho que hidratante, óleo paixão, acho que era hidratante. Irmão, nós já estamos aqui, a minha está quebrando tudo. Se eu peço o demônio para parar de quebrar, para esperar alguém trazer o óleo para orar, me manda para cá esse óleo aqui. Era um negócio hidratante, não sei que na hora que eu lambrequei a minha ficou toda branca. Eu acho que o demônio foi embora de graça, ele achou graça da situação, que eu peguei a mão, mas eu lambrequei mesmo, e eu plef na testa dela. Aí já pensou se naquela hora eu digo assim: rapaz, lascou, não tem o óleo que a irmã Neia consagrou. Puxa, tem que deixar a menina aqui endemoniada. Faltou óleo, como é que falta óleo para ungir? Meu irmão, eu já ungi a minha cabeça com óleo de soja, fica fedendo, mas não tem jeito. Já peguei óleo de cozinha, botei na mão e pensamento miserável, sai daqui agora, eu consagro a minha mente ao Senhor. Não sei se foi meu ato de fé ou o fedor do óleo, mas que o pensamento suicida foi embora, foi. Não é o objeto, é a sua devoção, a sua fé. É por isso que um católico pega uma garrafinha de água, leva na Gruta da Lapa, volta e dá para o filho que está doente, e ele é curado. E aí você fala mal, você não tem coragem, você critica o irmão que pega um copo d'água e bota em cima da televisão na hora que o pastor está orando. Não é a água, não passa, entenda uma coisa, não é a água, não é o óleo, não é o microfone, não é o pano. Quando essas meninas estiver dançando com pano aqui, e o pano passar na sua cabeça assim, recebe aí, irmão. Mesmo que enrosca no seu pescoço, como já aconteceu com muitos aí, mesmo que dá uma enroscada no seu pescoço aí, você sente que vai ser estrangulado, mas recebe. Aí eu recebo, é uma unção que está vindo sobre a minha vida aqui, que eu permaneça vivo por alguns momentos para receber mais dessa unção. Recebe, não é o pano. Quando as meninas preparam uma ministração de dança aqui, nem é a música, nem são os passos, mas é a devoção, é a entrega. Quando nós cantamos aqui no altar, quando a banda, quando o grupo de louvor ministra, não é a canção que vai mudar, mas é a devoção. Por isso, ministros de louvor, Jesus espera que vocês tenham uma vida consagrada a Ele. Ministros de louvor, quando você pegar o microfone aqui, Jesus espera que você esteja assim, como um canal limpo e desimpedido, por onde a glória, a unção e a graça dele possa descer do alto e fluir em você e fluir também através de você. Mas sabe que muitas vezes o culto está pesado, travado e não flui mesmo? Torneira entupida, encanamento entupido, a água até desce da caixa, mas o encanamento não está limpo.
peguei o microfone, por pegar, eu peguei porque estava na escala. Eu cantei porque era meu dia de cantar. Ah, irmão, vamos falar a verdade? Eu e você, a gente sente quando é alguém ungido que está ministrando louvor. Vamos falar também? A gente sente quando é alguém ungido ministrando a palavra no nosso coração. E nem é sobre pregar bem ou pregar mal, é sobre manter um canal de conexão limpo, desimpedido com Deus, para receber dele aquilo que ele tem para a igreja. Se você não entender que você foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, antes de você nascer, Deus já te conhecia. E mesmo que a sua mãe não tenha colocado a mão na barriga e te consagrar, o próprio Deus já consagrou a você. Consagrou você. Você foi criado por Deus para a glória dele, irmão. O nazireu não podia cortar o cabelo, porque todo mundo via um homem com cabelo grande naquela época e dizia o quê? É nazireu. Foi consagrado a Deus. Aí eu pergunto, vamos falar a verdade? Vamos trazer para os nossos dias, porque a palavra ela não muda. A sociedade muda, a cultura muda, hábitos mudam, métodos mudam, mas a palavra continua a mesma. O nazireu não cortava o cabelo. Para quê? Para que quando alguém olhasse para ele, um homem com cabelo comprido, naquela época dizia, é crente. Aí eu te pergunto, precisa nem perguntar? Você sabe qual é a pergunta? Mas para você que se fez de sonso, eu vou ajudar você a entender. Quando olham para você, quando olham para você, quando olham para suas roupas, quando olham para sua postura, quando olham para o seu jeito de andar, quando olham para o seu jeito de falar, eles diriam, é crente. E não é sobre legalismo, é sobre consagração. Porque tem pessoas que a saia está aqui, mas a língua está lá. Deu no mesmo. Você pensou que eu estava falando de roupa? Eu não estou falando de roupa, eu estou falando de postura. Pastor, qual a roupa apropriada para um crente? Aquela que quando você coloca, entra na frente do espelho, o Espírito Santo pisca para você e diz, você está massa. Quem sou eu para dizer qual é a roupa apropriada? Mas o Espírito Santo diz. Pastor, qual é o tamanho do cabelo que um crente pode cortar? Eu sei lá, irmão, que tamanho de cabelos, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Não é sobre isso, irmão. Mas sabe o que é? Quando você for cortar o seu cabelo, é quando você for usar uma maquiagem, quando você for escolher uma roupa, a primeira coisa que tem que estar no seu coração é atrair os olhares dele. Você se veste, você se penteia, você se arruma para atrair os olhares de Deus? Ou você simplesmente entrou na onda de sensualizar? E quando eu falo sensualizar, não é roupa curta não. Porque tem gente com roupa comprida sensualizando. Porque o sensualizar, irmão, não é mostrar o corpo. O sensualizar é atrair a atenção para si. A sensualidade é a atitude de querer atrair os olhares para si. E isso pode ser com roupa curta, roupa comprida. Isso pode ser com roupa vermelha, roupa azul. Isso pode ser com qualquer coisa. Isso pode ser com cabelo grande, cabelo comprido, com maquiagem, sem maquiagem. Não é sobre isso. Sensualizar é se portar de maneira que os olhares se voltem para si. E aí, infelizmente, a gente acha que sensualizar é exclusivo das mulheres, mas não é, pois tem muito homem crente sensualizando por aí. Eu estava um dia ministrando num lugar, uma igreja, e aí tinha um irmão na bateria, um bonito, bem afeiçoado. E aí eu comecei a olhar para ele. Só que o problema é que eu percebi que não era só eu que estava olhando para ele. As meninas que estavam na frente assim, estavam tudo assim, aleluia, Jesus. Essa casa, ou lá em casa, não, essa casa
Eita glória! Irmão, ele estava sensualizando na bateria. Ele tocava assim. Pum. Ele dava 3 repiques e uma olhada de lado assim, ó. Dava para sentir o perfume dele na primeira, segunda. Falei, Jesus, depois desse culto aqui vai ter. Atitude de sensualização. E ele não estava vestindo roupa curta, ele não estava mostrando músculo. Não é sobre isso não. Mas sentado num instrumento que certamente havia sido consagrado a Deus, tem alguém atraindo os olhos para si. Quando a gente fala que o nazireu não podia cortar o cabelo, a gente acha que o cara ficava bonitão. Não, gente, cortar cabelo, cortar barba, o cara ficava era feio mesmo, barbudo, tudo comprido, cabeludo, é esquisito, virava um lobo. E sabe qual era a intenção do voto nazireado? Atrair os olhares de Deus. Ali vai alguém consagrado, eu posso usá-lo. Ele não podia tocar em nada morto, porque no Antigo Testamento, especialmente pela lei de Moisés, tudo que morria, que não era matado para o consumo, mas tudo que morria naturalmente era considerado impuro. Nos dias do Antigo Testamento, gente, não tinha esse negócio de velório, e a gente ficar encostando, muita saudade, você vai deixar. Não podia não, era considerado impureza. Mas é mesmo, até porque naquela época não tinha as técnicas de higiene que tem hoje. E a lei do nazireu dizia que o nazireu nunca podia tocar em nada morto. Isso tem um aspecto espiritual, porque lá no Novo Testamento a Bíblia diz que você elimine da sua vida todas as obras mortas da carne, que você não toque, que você se afaste, que você não tenha contato com as obras mortas. Elimine, manda embora essas obras mortas. O nazireu não podia beber bebida forte. Se fosse nossos dias, dona Rayane, esquece o café. No caso do nazireu, eu estou brincando com você, no caso do nazireu, especialmente o vinho, para que ele não corresse o risco de se embriagar. O problema, irmão, não é o vinho. O problema é que dificilmente se fica na primeira taça. E é por isso que os cristãos, em geral, optaram pela abstinência total de bebida alcoólica. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento a Bíblia dizendo assim, não pode tomar vinho. Pelo contrário, Paulo dizia para Timóteo que para a gastrite que ele sofria, era muito bom que depois do almoço ele tomasse uma pequena dose de vinho. Claro que o vinho de Israel, feito da uva pura, é muito diferente dessas tranqueiras que a gente tem em nossos dias. Por isso, nos dias atuais, nem para gastrite, tá, irmão? Capaz de você ganhar outra. Seja inteligente, irmão. Não, porque a Bíblia diz para tomar uma dosezinha depois para curar gastrite. Você nunca teve gastrite, que história é essa? Não, mas é para prevenir, você vai ganhar 2. Era o vinho puro, irmão, feito da uva pura. A uva era separada para aquilo. Mas por que o nazireu recebia a direção de nem tocar no vinho? Para não correr o risco de se embriagar. Ele era alguém totalmente separado e consagrado a Deus. Pastor, por que o senhor está contando tudo isso? Bom, eu estou te contando tudo isso porque se nós queremos viver o extraordinário, nós precisamos começar a tomar atitudes, decisões extraordinárias. E aqui eu estou nessa noite falando sobre consagração, te dizendo que você não é todo mundo. Porque quando sua mãe fala, não vai em tal lugar, o que você fala? Todo mundo vai, mãe. Seu líder de célula diz assim, não faça isso. Aí você diz o que para ele? Cara, está todo mundo fazendo.
fazendo? Qual o problema? Tem nada a ver. Pois consagração é entender que você não é todo mundo. Consagração é entender que você é diferenciado. Consagração é entender que Deus preparou um lugar especial para você nessa terra e não apenas no céu. Um lugar de devoção, um lugar de entrega, um lugar aonde você abre mão de tudo aquilo que possa impedir a sua conexão com Ele. Porque é a consagração que remove os nossos limites para com Deus. Quanto mais consagrado você for, mais acesso você tem às coisas celestiais. Quanto maior a sua devoção, mais segredos Deus confia a você. É o que está escrito no Salmo 24. Os segredos do Senhor Ele confia àqueles que o buscam e não abandonam a sua aliança. É por isso que você olha para alguns crentes, aí você fala assim, esse sujeito parece que tem um negócio assim com Deus. E às vezes tem mesmo. E às vezes tem mesmo. Você vê Deus dando certas coisas para alguns irmãos, e você quer o que Ele tem, mas você não quer trilhar o caminho que Ele trilhou. Você vê pessoas que receberam certas unções. Você vê uma pessoa com uma certa unção e você diz, puxa, eu queria ter a unção que fulano tem, mas você não quer trilhar o caminho da consagração que ele trilhou. Você não quer abrir mão do que ele abriu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ministério não é glamour não, tá? O que você vê aqui no palco, o que você vê aqui na plataforma, é muito diferente daquilo que você não vê no dia a dia. Muitas vezes você olha para alguém aqui e você diz, poxa, eu queria estar lá, mas você não quer trilhar o caminho que ele trilhou para chegar aqui. Você vê alguém que ora e Deus responde. Você vê alguém que abre a boca e Deus fala. Aí você fala, puxa, eu queria ter o que ele tem. Trilha o caminho que ele trilhou. Renuncie o que ele renunciou. Se consagre no nível que ele se consagrou. Como Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nazireu era consagrado a Deus para ser usado de um modo especial. Como Sansão foi. Como Sansão foi. E a minha pergunta para você nessa noite, voltando aos 10 leprosos, você é como aquele que volta? Ou você é um daqueles que, satisfeito com o que já tem, não está nem aí para Deus? Porque o que aqueles 9 dizem é, eu só queria cura mesmo. O que aqueles 9 dizem é, eu só queria mesmo pagar minha dívida. Agora que pagou, eu só queria resolver meu problema de casamento. É por isso que eu estava indo toda quarta-feira, todo domingo, tá? Resolveu, não preciso mais. Você é aquele leproso que entendeu que podia receber mais, além da cura, e por isso voltou? Ou você é um dos 9 que está andando no natural, no normal, e fazendo o que todo mundo faz? Porque vir no culto de domingo não faz de você uma pessoa consagrada a Deus. Está todo mundo indo no culto domingo. Numa igreja em célula, ser parte de uma célula não faz de você alguém mais consagrado a Deus. Está todo mundo em célula. Mas aí eu te pergunto nessa noite para a gente orar, porque eu ainda tenho que ir em Vila Velha consagrar uma amiga, a pastora. Então eu preciso orar com você aqui. Eu quero perguntar a você o que está servindo de obstáculo, de limite, para você receber o que Deus tem para derramar sobre a sua vida. O que está servindo de parede, o que está servindo de muralha, o que está servindo de impedimento para a glória de Deus descer e te encontrar. Isso é consagração, é ir removendo as barreiras, é ir removendo os limites, é ir confessando os pecados, não deixar que eles se acumulem e se tornem uma muralha. Por quê? Porque Deus adverte na sua palavra, os vossos pecados fizeram separação entre vós e eu. O que tem servido de bloqueio, o que tem servido de barreira, o que tem servido de obstáculo, o que está se tornando um limite para você receber o que Deus tem para a tua vida. Meu irmão, nós estamos
nós já estamos vivendo o extraordinário de Deus. E talvez exista algo que está impedindo você de receber isso. Talvez exista um bloqueio, um impedimento, um obstáculo. Talvez você mesmo estabeleceu um limite para com Deus. Eu só vou até aqui, eu só oro desse jeito, eu só canto dessa forma, eu só dizimo tal, eu só oferto tanto. Talvez você mesmo foi estabelecendo limites para com Deus. Eu só vou um dia na semana e tá bom demais. Tudo bem, não tem problema. Não é sobre quantas vezes você vem aqui, mas é sobre devoção, é sobre querer mais. É sobre alguém que disse lá no sertão para mim: pastor, você tinha que fazer culto todo dia, moço. É sobre alguém que no final do culto de agosto, de junho, disse para nós assim: acabou por quê? Por que acabou, pastor? São 9h30 ainda, homem? Eu disse: acabou porque são 9h30. Ele disse: pastor, coisa boa você não acaba não. Devoção, fome, sede, vontade, desejo, quero mais, preciso de mais, isso é bom demais, quanto mais tiver, mais eu quero. Meu irmão, não é sobre uma agenda cheia da igreja, é sobre um coração faminto, desejoso por mais de Deus. Pois eu sou piolho de igreja mesmo. Você pode falar o que você quiser de mim, mas se tivesse 3 cultos na semana, eu viria nos 3. Se tivesse 4, eu viria nos 4. Se tivesse todo dia, eu viria todo dia. Fome, sede, desejo de estar com os meus irmãos, desejo de estar em comunhão, fome desse ambiente, necessidade de ver o que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos, devoção, vontade de estar com Ele, desejo de estar na presença dEle, necessidade de ouvir a voz dEle. O que está impedindo você de receber o melhor de Deus? Consagração é o segredo para você remover os limites que está impedindo você de ver o Senhor, de ouvir o Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus está chamando a central a uma vida de maior devoção a Ele. Deus está chamando a central a uma vida de maior consagração. Deus está nos chamando. Jesus queria que os 10 voltassem. Jesus queria que os 10 voltassem. Jesus quer que você volte todos os dias, seja aqui, seja na sua casa, seja na célula, seja onde for. Jesus quer que você volte a Ele. Voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, Ele mesmo sarará. Ele fez a ferida, Ele ligará. Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando vocês consagrarem o seu coração e a sua vida a mim, você vai orar e eu vou te ouvir. Você vai pedir e eu vou te responder. Você vai perguntar e eu vou falar com você. Quais são os obstáculos? Quais são os limites que você estabeleceu? Eu oro só 5 minutos. Eu acho essa oração que eles fazem na igreja aí um negócio muito chato, muito demorado. Você está estabelecendo limites para com Deus. Experimente um dia ficar e ir ficando, e ir ficando, e ir ficando. Experimente um dia. Separe um dia para Deus, irmão. Separe um dia para Deus. Não precisa ser o sábado, não. Não precisa ser o domingo, não. Mas aqui, consagre um dia da sua semana a Deus. Essa manhã eu não vou fazer nada a não ser buscar o Senhor. Esse domingo eu não vou fazer nada a não ser buscar o Senhor. De manhã na minha casa, de noite na celebração. Mas eu vou separar um dia da minha semana para buscar o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus nessa hora. Pergunte para você mesmo: quais são os limites que eu estabeleci? Quais são os limites que eu estabeleci? Eu já podia estar voando e eu estou me arrastando. Eu já podia estar lá em cima, mas eu estou tateando ainda, tentando subir o primeiro degrau. Eu já podia estar orando em línguas. Eu mal estou conseguindo falar em português. Eu já podia estar tocando nos enfermos e eles sendo curados. Pois eu ainda estou no nível de suplicar para alguém orar por mim, para ver se a dor de cabeça passa. Eu já podia estar vendo anjo.
impedindo.